Bom, então, voltando, né, dando continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, nós estamos no nono capítulo, e o capítulo que se chama Mediunidade. E na semana passada nós chegamos naquele momento em que o espírito deu uma comunicação numa reunião mediúnica, mas é um grupo onde está em desenvolvimento de mediunidade, ou existe ainda, não existe uma sintonia muito grande entre a médium e aquele espírito, e também um preparo da médium. Então, eles podem, ou na verdade, o que nós estamos comentando é a questão do animismo. É de quando uma comunicação que pode ser de um espírito, pode ser mediúnica, ela tem a possibilidade de não ser. Tem a possibilidade de ser através de uma interferência do pensamento daquela pessoa, daquele médico. Então, mas foi um médico que deu a comunicação e a gente viu que ele não trouxe as palavras mais tecnicamente corretas por conta dessa limitação. Boa noite, Adriana. Tudo bem? Boa noite, desculpa o atraso. Imagina. Mas nós vamos retomar a partir de agora, viu? Então, o espírito acabou de passar a mensagem dele e, na sequência, então, o comunicante assinou o nome. Então, era uma mensagem psicografada e o espírito assinou o seu nome, o nome da última encarnação dele como médico. E daí, a alguns minutos, encerravam-se os serviços espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros, iniciou o estudo e o debate da mensagem. Então começaram a analisar, a ver e fazer uma análise crítica daquilo. Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecimento profissional que a subscrevera. Então, olhem isso, o grupo ali analisou e falou assim, puxa vida, o que está escrito aqui não parece ser dessa pessoa que assinou. Então, qual é a conclusão? Que aquilo, então, não era verdadeiro. Então, colocou-se em dúvida a credibilidade, a veracidade daquela comunicação. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. Então, olha que interessante. A gente sempre analisa, questiona, mas a gente nunca olha por esse ponto de vista. A gente sempre acha que a nossa análise é a definitiva, é a verdadeira. E às vezes nós podemos estar julgando uma comunicação, falando, ah, não é possível, eu acho que não é. E é. Então, é claro que o inverso também pode ser verdadeiro, né? O médium pode estar acreditando ser uma comunicação ou pode estar disfarçando, dependendo da intenção, né, de que médium nós estamos falando, mas e ser então não ser o espírito que está assinando, mas numa situação como essa que a gente viu, o espírito está ali, existe uma limitação, mas a mensagem foi passada por parte do espírito, mas o grupo, os encarnados, julgaram que aquilo não era daquela pessoa. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Então todos concluíram: ah, é animismo. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Riquet e do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot, De Rochas e Aksakov eram a cada passo trazidos à batalha. Quer dizer, virou um debate com relação a essas possibilidades, né, da influência do psiquismo da pessoa. O comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou. Então imaginem isso. Imaginem que duas pessoas aí estão sofrendo
essa análise? Uma é a própria médium. Porque o grupo está tentando descobrir se a médium está realmente sintonizada, desenvolvendo adequadamente ou não, mas, queira ou não, ela está sendo julgada. E o pior, no caso, era verdadeira a comunicação. E outra pessoa que está sendo julgada e que está presente no recinto é o espírito, que eles supostamente acharam que não era, não tinha espírito nenhum ali. Então, olha isso. E aí, o espírito, com todo esse esforço, com toda essa boa vontade que deu a comunicação, desapontado, comentou ao calderaro ali, né? Ora, essa. Jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Olhem que triste, né, a situação. O espírito está triste porque ele realmente teve a intenção boa, não conseguiu e ainda gerou uma polêmica, uma certa discussão ali no grupo de problemas envolvendo, né, aquela comunicação. Ô Donato, boa noite, tudo bem? Joia, maravilha. Começamos, acabamos de chegar. Só vou adiantar para você um pouquinho para você entender. Aquela comunicação, aquela mensagem psicografada, o grupo encarnado chegou à conclusão que não era verdadeira, porque eles acharam que os termos não eram adequados, não eram condizentes com aquela assinatura de quem foi, de quem se dizia ser o espírito, né? Mas era. E então o espírito ficou desapontado, porque ele estava ali na boa intenção. E Calderaro sorriu sem dizer palavra e evidenciando preocupação em objetivo mais importante, acercou-se de Eulália, entristecida. Então é porque, é claro, imaginem, a médium também estava entristecida, ela também estava trabalhando, ela também estava se esforçando para poder contribuir naquela reunião mediúnica. Mas, por um julgamento equivocado de todos ali, julgaram que ela estava ainda em animismo, né? Desenvolvimento da mediunidade, mas sem o devido preparo. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-se-lhe a mente agora, empanada por densos véus de dúvida. Então imaginem que ela própria começa a questionar, puxa vida, será que então era coisa da minha imaginação? Então ela começa a entrar em dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrima que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, o instrutor falou-me bondoso. Nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Então, o Calderaro, o espírito, falando ao ouvido, né, da médium, que para que um consolo, de uma maneira a consolar ela daquela situação chata. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, então isso daqui também é interessante que a gente entenda, reforce esse entendimento que já foi dito lá atrás, né? O médium, se ele não tem ainda, não tem de posse uma elevação intelectual, espiritualmente falando, às vezes não é nem só naquela encarnação, espiritualmente falando, ele não consegue sintonia plena com um espírito de elevadas percepções, elevados estágios de raciocínio, né? E moralmente falando. Então, se ela ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Então, ela pode não ter conhecimento, mas ela tem disposição, ela tem vontade de trabalhar e de ajudar ali. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la
sem detença. Então, o Calderaro está fazendo uma observação até para o grupo ali, para o André Luiz e tudo mais. Ela está num ambiente onde ela não tem muito amparo por parte dos outros trabalhadores ali, então o mundo espiritual ali, o grupo espiritual, vai de encontro ao auxílio que ela necessita. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expendia brilhantes raios, que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, sopitando a custo a natural reação às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Então, se ela, sozinha ali, né, estava recebendo toda aquela crítica e meio que baixando o padrão vibratório, com o auxílio do Calderaro e dos irmãos espirituais, ela voltou à tranquilidade, a uma certa confiança, né, mesmo que estivesse sendo falado com relação a questionando a serenidade, a seriedade, né, a veracidade do que ela estava fazendo. Caiu-lhe a máscara de descontentamento. Dissipou-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaram-se como por encanto. Em suma, amparada pela atuação direta do meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima da compreensão. Então, aqui também tem um grande ensino para nós. Porque, independente da situação que possa acontecer na nossa vida, né? Às vezes nós podemos estar dando o nosso máximo e não ser compreendido pelos outros. E quando alguém faz algo para nós que nos magoa, que nos coloca para baixo, nós temos sempre duas opções: ir para baixo ou nos apoiar no auxílio que a gente tem, olhar para o alto e voltar a se restabelecer. Então, coisas que nos desajustam nessa vida, por pessoas ou situações, existem constantemente na nossa vida. Agora, a Eulália, então, por conta própria, ela não estava conseguindo, mas ela conseguiu aproveitar o auxílio que vinha da espiritualidade. E isso também, então, deve ser algo que nós devemos nos lembrar com frequência. Situações, às vezes, nos derrubam, nos colocam para baixo, mas amparo nós temos. E basta a gente sintonizar ou elevar o pensamento através de uma oração sincera, né? Lembrarmos-nos do auxílio de Jesus, de Deus e da espiritualidade e nos reequilibrarmos. Então, restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor em seguida conservou as mãos apoiadas nos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então nova mudança. A mente da médium como que se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. Então, olhem isso, além de recolocar ela para cima, porque o ambiente ainda estava desfavorável para ela. E ela poderia continuar dando ouvido àquilo que aquelas pessoas insensíveis estavam fazendo ali ao lado dela e voltar de novo para baixo, mas ela conseguiu se desconectar, se desinteressar daquilo que estava sendo dito e voltou o seu pensamento ao campo espiritual, ao auxílio espiritual. O contato benéfico do assistente cortava-lhe, de modo imperceptível para ela, o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente. Então, na verdade, né, aquele momento que eu falei logo no começo do Calderaro falando
Eu achei que naquele momento ele já estava falando direto ao ouvido dela, mas não, ele estava falando principalmente para o André Luiz, ali para o grupo, para irem ao auxílio dela. E conseguiram já mudar pela imposição, né, das mãos e da energia, dos fluidos que ele passou. Mas aí agora, depois que ele tirou ela desse foco, né, virou o espelho dela, né, para cima, para eles, conseguiu atrair a atenção, né, dela, a receptividade dela. Aí ele fala ali no ouvido dela: Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te acusam, nem te ferem. Tão somente dormem na ilusão e sonham, apartados da verdade. Então, o Calderaro chamou a atenção para a compreensão dela, que na verdade eles, né, por estarem um pouco afastados da verdade, ignorando as verdades maiores, né, eles não estavam diretamente acusando a ela. Eles estavam ainda cegos. Eles estavam limitados. Então Calderaro chamou a atenção dela para que ela enxergasse dessa maneira. E não como algo pessoal. Para que ela não se melindrasse com isso. Para que ela olhasse para eles com misericórdia. Com um olhar de quem entende a limitação do outro também. E aí o Calderaro continua falando, né? Esculpa-os pelas futilidades do momento. Então, mais uma vez, a lição do perdão. Por mais que eles estejam fazendo algo que te magoe, né, perdoa eles. Porque não é, né, por maldade, é por ignorância. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. E investigam com os olhos a superfície das coisas. Mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para a frente. Então, se eles estão estacionados, como Jesus disse, né? Que te importa os outros? Segue-me tu. Então, sigamos para a frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças. O Eterno Pai te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos de carne. Então, olha isso. Então, um espírito falando àquela médium e a médium não estava ouvindo como se fossem palavras ditas para o aparelho auditivo dela encarnado. Entraram por outros meios, né? Pelos canais do espírito. Então, olha aqui ele explicando: encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. Os lobos frontais, como a gente viu também, a nossa mente dividida em 3 etapas, né? Os lobos frontais é a região onde nos conecta com o mais alto. As frases comovedoras do instrutor representaram-lhe no cérebro e no coração quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor e reconfortante, de calor reconfortante e bendito. Então, para ela entrou como um pensamento, uma ideia, como uma inspiração de uma reflexão que fazia sentido para ela. Então, ela, de certa forma, ela conseguia alcançar esse raciocínio, mas foi o Calderaro quem falou para ela. Ela só captou, mas não captou com o ouvido. Ela captou como a mente, como o pensamento é capaz de captar. Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Então ela também não articula palavras. Ela pensa, mas no mundo espiritual o pensamento é percebido, é traduzido.
Então, e ela pensa assim, né? Trabalharia até ao fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Então, se os que nos rodeiam não nos compreendem, se nós estivermos convictos e sintonizados com o alto, vamos nos tranquilizar, porque é a Deus, é a esses espíritos de luz que nós temos, né, na verdade, que manter o nosso alinhamento, a nossa consciência tranquila, até com a nossa própria consciência, né? Olvidaria todos os golpes. Então, ela toma posse desse pensamento, ela vai esquecer, ela não vai guardar nenhuma dessas acusações, né? Receberia as objeções dos outros, transformando-as em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Então, uma situação aparentemente ruim aos olhos de quem recebe, né, algo que poderia ser prejudicial, mas está sempre dentro de nós, no nosso livre-arbítrio, transformar aquela situação externa em benefício ou em prejuízo para nós mesmos. Então, tudo é possível da gente receber e converter em aprendizado, em motivo de desenvolver humildade, desenvolver resignação, de desenvolver a fé, ao invés de levarmos para o lado completamente oposto. Através do melindre, através da dificuldade, encararmos e levarmos aquilo com revolta, com mágoa, com aquilo que nós vamos guardando e vai adoecendo tanto o nosso espírito quanto o nosso corpo. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indignados pela fraqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Então, olha isso, se alguém fala mal de nós, mesmo que seja injusto, se for injusto, então eu não tenho o que me preocupar. Agora, se tem algum pinguinho de verdade naquilo que aquela pessoa, porque às vezes a crítica vem de alguém que, às vezes alguém que nos quer bem e às vezes alguém que não nos quer bem, alguém que tem algum problema, alguma dificuldade conosco, mas independente disso, vem oportunidades de nós termos contato com sombras que nós carregamos. Então ela falou assim, daqui para frente, qualquer julgamento que fizerem com relação à minha pessoa, eu vou procurar reconhecer se é um defeito meu ou não e vou tentar corrigir esses defeitos sempre que tiver ao meu alcance, sempre que for possível. Caminharia para frente, porque se a gente fizer o contrário, a gente estaciona. Ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho, onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas, se lhe pulsava um coração disposto a amar? Então, por mais que ela ainda tivesse dificuldades, né, técnicas, ela tinha boa vontade, ela tinha amor, disposição de aprender, de amar, de servir, de ajudar. Sim, ouviria as sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesma. Então, o compromisso maior é conosco, com a nossa própria consciência e com Deus. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual. Então, se os ainda, né, mergulhados também nas mesmas dificuldades que a nossa vida encarnada nos oferece, não pudessem nos compreender, ela não poderia se apoiar na compreensão dos mentores, dos amigos do plano espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no Divino Senhor.
O assistente retirou as mãos. Então, tudo isso que ela estava tendo de ideia era a influenciação das ideias do Calderaro para que ela fosse levada a uma compreensão maior. E aí ele concluiu tudo aquilo que ele tinha para passar para ela de apoio, de consolo, de força, e aí ele já interrompe essa comunicação, né? Então o assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e reaproximando-se de mim, asseverou: Nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Então o Calderaro, agradecendo pelo fato de que Deus tenha permitido que ele também tenha sido instrumento de auxílio para aquela irmã que poderia se abater. Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir a Calderaro minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a nossos esclarecimentos, informou: Eulália, nesse instante, fixa-se mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Então vocês estão vendo que nesse livro, O Mundo Maior, várias vezes ele volta a esse assunto da escolha que nós temos da fixação do nosso pensamento. Em zonas mais baixas, quando a gente é influenciado ou interiormente ou exteriormente, e aí isso faz com que a gente volte e estacione, ou para que a gente volte esse pensamento para o alto, para a confiança, para a busca, para a sintonia com o amparo que nós temos constantemente. Então ele está explicando, neste instante a Eulália está com a mente dela fixada na região mais alta que é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. A gente pode ter uma ideia mais concreta disso num momento em que a gente, por exemplo, está passando por uma dificuldade, está meio cabisbaixo, está meio com a energia baixa e a gente, por exemplo, toma um passe. O passe revigora e ali mostra o auxílio do mundo espiritual. Nós nos estamos colocando receptivos, aquele auxílio vem, existe uma interferência espiritual e saindo dali nós podemos nos manter nessa faixa que eles nos trouxeram, ou por invigilância nós podemos, em uma outra situação de desentendimento ou de dificuldade, voltar de novo para baixo. Mas é sempre essa luta nossa e dos espíritos que tentam nos auxiliar, para nos mantermos sempre e cada vez mais com a mente voltada para o alto. Indicando a referida região cerebral, concluiu: Nos lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Então, olha que interessante isso que ele falou agora. Na região frontal do nosso cérebro existem células, repousam células que estão esperando o nosso esforço para poder serem mobilizadas para cima, mobilizadas para poder promover a espiritualização do nosso corpo físico e do nosso espírito. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. Então, olhem que interessante isso. Esse livro foi escrito no século passado e hoje a própria ciência diz que o cérebro humano não utiliza nem a metade do seu potencial. E aqui o Calderaro está falando para ele. Nem os maiores pensadores da humanidade, desde lá atrás até hoje, pelo menos até o dia onde ele escreveu isso, mas eu acredito que isso se estende até hoje,
não conseguiram usar a 10ª parte, 1/10 do potencial de espiritualização que nossa mente e o nosso cérebro carregam. São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Então, nós vamos alcançar um dia o tempo de conseguir usar tudo isso através do tempo mesmo, né, de continuidade dessa evolução, mas também como ele fala, golpes da autoeducação, do que nós colocamos de disposição, de vontade de nos educar, nos aprimorarmos moralmente e de nos elevarmos pro sublime mesmo, né? Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Então, para concluir, né, ele ainda nos fala, por mais inteligente que a gente seja, é só através desse esforço e a fé vigorosa e reveladora pode acender essa lâmpada de maneira integral. Então é algo que, como a gente já viu várias vezes também nos estudos, né, do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem isso com muita frequência. Não é só através da asa, da intelectualidade, que nós vamos alçar voo para as regiões mais elevadas e mais sublimes. Nós precisamos nos desenvolver na asa da moralidade, né, da espiritualidade, juntamente, para que a gente possa alcançar esse potencial que nós todos temos latente dentro de nosso espírito, mas que ainda estamos muito distante, pelo que nós entendemos, né, e pelo que eles disseram aqui agora, pelo que o Calderaro disse para o André Luiz aqui agora. E assim, então, encerramos o capítulo que se chama Mediunidade. Na semana que vem nós vamos começar o 10º capítulo, que se chama Dolorosa Perda. Mas então, antes da gente concluir, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma observação a mais ali com relação ao capítulo, à finalização do capítulo. Adriana, mãe, pai, Donato, se alguma coisa que vocês queiram falar ou até questionar. Se não, então vamos só agradecer. Um capítulo com muita informação, né? Muita coisa importante para que a gente possa ir assimilando e cada vez mais compreendendo para que a gente possa lidar no nosso dia a dia com situações que têm relação com esse assunto. Mas então vamos agradecer a Deus e uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Semana que vem a gente continua, certo? Boa noite. Mãe, seu microfone está desligado. Boa noite, Marco. Obrigado. Uma ótima semana. Boa noite, Donato. Ótima semana. Tchau, tchau. Acho que sua Tchau. mãe quer falar, Marco, não quer? Ela quer falar. Mãe, mas você está conseguindo? O microfone está desligado. Eu não consigo ligar daqui. Não tô ouvindo. Não sei se você está falando. Está fora do. Só clica na tela. A hora que aparecer o microfone, você clica de novo no microfone. Não estou ouvindo se você está falando. Aliás, a câmera está fora do rosto. Não estou ouvindo. Você não ligou o microfone ainda. Então, depois qualquer coisa você fala da próxima vez. Tá bom? Então, boa noite. Boa semana para todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, Obrigada. Adriana. Tchau, tchau.